Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vila do Rei. Eu sou Giovanni e sim, o Santos começou a temporada com uma vitória. Um jogo pegado, um jogo difícil, um jogo típico de começo de temporada. Vários jogadores ainda sem entrosamento, um jogo amarrado, um jogo que no começo a gente tomou uma pressão. E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre o jogo, um pouco sobre cada um dos jogadores que tiveram em campo, as estreias. E bom, o Santos começou a temporada com vitória, é o mais importante, 3 pontos importantíssimos para a gente começar com o pé direito essa temporada. Acho que mais do que nunca a gente precisa fazer um campeonato paulista melhor do que foram os últimos campeonatos. A gente que vem desde 2021 com campanhas pífias no Campeonato Paulista, campanhas em que a gente nem passa para a segunda fase, que a gente não se classifica. E cada ponto nesse campeonato, nem que a gente não se classifique, é óbvio que eu quero que a gente se classifique, eu torço muito por isso, a gente merece parar de sofrer. A gente só merece um ano calmo, um ano tranquilo, que a gente consiga fazer uma campanha boa no Paulista e subir para a Série A. Acho que todo Santista está desesperado para isso, ninguém aguenta mais sofrer com o Santos. E hoje a gente conseguiu 3 pontos importantíssimos visando uma boa campanha no Campeonato Paulista. Acho que julgar agora o desempenho, julgar a atuação do time como coletivo é muito cedo. A gente não teve muito tempo para treinar, o Carille teve menos de um mês para treinar essa equipe, então o Santos se apresentou dia 6 de janeiro, né? Então é muito cedo para a gente falar qualquer coisa, acho que é muito cedo para a gente querer que o time tenha um desempenho absurdo agora. Todo o primeiro jogo de temporada é complicado. Vocês vão falar, mas o time do São Paulo já começou bem. Não, o Santos do São Paulo, primeiro jogo, que foi o time mais. Estou citando o time do São Paulo, que foi o time mais vistoso nosso nos últimos anos, né? O Santos do São Paulo sofreu para ganhar da Ferroviária no primeiro jogo. Quem se lembra desse jogo, vai lembrar que a gente ganhou de 1-0 também, um gol chorado, foi o gol do Jean Mota. E no geral, o Santos não jogou tanta bola assim. E toda estreia é difícil. Então, era esperado que esse primeiro jogo ia ser complicado, que esse primeiro jogo ia ser de pouca jogada ensaiada, pouca jogada trabalhada. Isso é claro que ia acontecer sim. Acho que a gente não pode se desesperar e agora começar a ficar bravo, se estressar. Ah, mas o time não jogou isso, o time não criou, o time ficou recuado para a linha de atrás de meio de campo no primeiro tempo. Assim, pessoal, é muito cedo. É muito cedo para julgar tanto o time como o coletivo, como julgar peças individuais. Ah, eu já vi gente falando que o Aderlan é ruim, já vi gente falando que o Guilherme é bagre. E é muito cedo, assim, é muito cedo para julgar qualquer jogador. Qualquer jogador, qualquer coisa que a gente possa ter tentado hoje. Hoje era estrear bem, estrear com 3 pontos, para dar uma certa tranquilidade, tanto para o Carille trabalhar esse time para as próximas rodadas, quanto para os jogadores tirarem esse peso da estreia e ficarem mais tranquilos para a sequência do campeonato. E o próprio torcedor, né, tirar aquela sombra horrível ali de ficou, né, de dezembro, do abaixamento, e começar a temporada com uma vitória é muito importante por isso. Do jogo em si, falar da questão do jogo em si, o Santos começou sendo pressionado pelo Botafogo, o que já é esperado. Todos os times do interior, quando vão começar a temporada, geralmente eles vêm mais preparados do que os times principais, né? Isso é comum acontecer. O Botafogo começou em cima do Santos, criou mais jogadas no início. O Santos, boa parte do primeiro tempo, jogou para trás da linha de meio de campo. Pelo menos ali até os 20 minutos do primeiro tempo, o Santos jogou boa parte do primeiro tempo ali para trás da linha de meio de campo, esperando as ações do Botafogo. E a partir dali o Santos começou a equilibrar um pouco as jogadas. Muito pelo Guilherme nas arrancadas dele, alguns lançamentos do Juliano ou do próprio Pituca e do João Schmidt buscando os pontas, né, tanto o Pedrinho quanto o Guilherme. O Felipe Jonathan, nesse começo do Santos, no começo do primeiro tempo, foi um dos que mais tentou jogadas ali pela esquerda, começou algumas jogadas, buscou algumas tabelas. O Santos deu uma equilibrada a partir dos 20 minutos do primeiro tempo e o jogo ficou equilibrado. O Botafogo parou de dar aquela pressão, até porque cansou, não conseguiu ter físico para ficar em cima do Santos o tempo todo. Mas, no geral, o primeiro tempo não teve grandes chances de gol para nenhum dos lados. Teve uma chance ou duas chances do Guilherme ali, mais claras, mas, assim, e, na verdade, a principal chance do Santos foi do Pedrinho, né? Aquela chance que o Pedrinho recebeu, um passe do Juliano, um passe, lindo passe do Juliano, que ele achou o Pedrinho. O Pedrinho, seu cara a cara, adiantou e acabou perdendo o time da jogada, né? A finalização só por cima, acabou perdendo o gol. E outra bola do Juliano pro Guilherme, né? O Guilherme acabou perdendo o gol, não conseguiu finalizar com força, chutou, o goleiro pegou. Tirando essas chances, o primeiro tempo basicamente foi isso.
e o Santos não conseguiu ter um volume de jogo de fato ali para pressionar. No segundo tempo, o Santos voltou um pouco melhor. Alguns jogadores que haviam ido mal no primeiro tempo conseguiram ter um desempenho um pouco melhor no segundo. Até o Botafogo mesmo não criou tanta chance assim, não teve aquela pressão inicial igual no primeiro tempo, e o jogo foi mais equilibrado. Até que o Carille fez algumas alterações, a principal delas foi a entrada do Otero no lugar do Pedrinho, né? O Pedrinho que não ofereceu tanto perigo assim, ele afunilava mais as jogadas, não entrava tanto na área, então ele se limitou mais a dribles, né, pela ponta. E quando o Otero entrou, o Otero já começou a pisar mais na área, aproximou mais da área para tabelar com o próprio Juliano, com o próprio centroavante, já tinha entrado o William, né? E isso acabou dando mais mobilidade para o ataque do Santos. Quando entrou junto do Otero, acabei esquecendo, entrou o Bigode também. E essa entrada do Bigode, tanto do Otero, deu mais mobilidade para o ataque do Santos. E uma bela bola do Juliano, mais uma dele, né, no jogo, ele achou o Otero, que achou uma finalização, fez um golaço e o Santos abriu o placar. A partir dali, o Santos não conseguiu também criar mais nenhuma jogada clara. Teve algumas jogadas que o Guilherme saiu no contra-ataque, né? E uma do Willian, depois vai no final do jogo com o passe do Casares. Mas, no geral, depois que o Santos fez o gol, o Santos não continuou em cima do Botafogo, né? O Santos segurou mais, esperou mais as ações do Botafogo e se limitou ali a contra-ataques, né? A bolas dos meias, tanto para o Guilherme e depois para o Willian, né? O Bigode. E no final o Santos acabou sofrendo uma pressão, mais as bolas lançadas na área por parte do Botafogo, nada assim que o Santos tenha entregado de fato, nenhuma falha, assim, nenhuma falha grosseira da defesa, né, em si, tanto do Gil quanto do Joaquim e dos laterais. Uma jogada ou outra que o Felipe Jonathan e o próprio Rainer, depois que entrou no lugar da Aderlan, sofreram dribles que ocasionaram a entrada dos pontas do Botafogo na área, que tocavam para trás, tentavam chute, mas, assim, no geral, nada muito absurdo. Eu não vou falar que houve alguma falha grave na questão da defesa. E o jogo acabou, o Santos conseguiu vencer, não foi nenhum jogo assim que o Santos sofreu, não teve assim, uma posse de bola absurda do Botafogo, foi mais ali no começo, aquela pressão inicial, e no final do jogo que o Botafogo tentou uma blitz ali para tentar empatar o jogo, mas mais no coração ali do que jogadas em que o Santos deu espaço. E o jogo foi isso, basicamente foi esse, o Santos conseguiu os 3 pontos, importantíssimos, igual eu já falei, para a sequência da temporada. Se for citar jogador por jogador, o João Paulo teve foi exigido poucas vezes. Quando foi, fez boas defesas, principalmente no chute no segundo tempo, já no finalzinho do jogo, talvez uma das últimas chances do Botafogo, uma bola bem difícil. O cara chutou, ele buscou, fez uma grande defesa. O Aderlan, na lateral direita, no começo do jogo, né, no primeiro tempo, ele foi mal, senti que ele foi bem mal, cedeu vários espaços, mas muito por conta do Pedrinho também, que não voltava tanto. O Pedrinho acabou deixando bastante espaço nas costas dele, que sobrecarregou o Aderlan. Mas o Aderlan no primeiro tempo realmente foi mal. Parecia um pouco inseguro, errou alguns passes que não deveria. Mas no segundo tempo ele já foi melhor. Eu vi que ele voltou mais seguro, não deu tantas chances para o Botafogo no lado dele. Foi ok no segundo tempo. Para a estreia do Aderlan, eu vou falar que foi um jogo ok. Nem ruim e nem bom. Muito pelo primeiro tempo abaixo e o segundo que ele conseguiu ir razoavelmente bem. O Felipe Jonathan, no começo do primeiro tempo, tentava algumas jogadas, foi bem no começo do jogo, mas depois sumiu também, não participou tanto, cedeu alguns lances em cima dele. Teve uma jogada muito perigosa no cruzamento do Botafogo em que ele não acompanhou o cara, o atacante quase fez o gol, que a bola passou, ele não alcançou, mas foi uma falha do Felipe Jonathan ter largado o atacante do Botafogo. Mas também não teve nenhuma falha grotesca, não foi nenhum jogo em que ele foi mal. A dupla de zaga, o Gil e o Joaquim, eu achei bem. Em bolas aéreas eles foram muito bem, ganharam praticamente todas, não perderam nenhum duelo importante também pelo chão, foram bem. Gostei da atuação do Gil e do Joaquim. A dupla de volantes, tanto o Pituca quanto o João Schmidt, para mim, junto do Guilherme, foram os melhores em campo. O Pituca e o João Schmidt tiveram ótima participação. Basicamente, todas as jogadas de criação passavam pelos dois. Eles achavam passes, achavam lançamentos. Para mim, foram muito bem na partida, tanto o Pituca quanto o João Schmidt. Gostei da atuação dos dois volantes. E o Juliano achei muito bem também. No primeiro tempo, ele teve 2 passes muito bons, um para o Pedrinho e um para o Guilherme. No segundo, ele que deu o passe para o gol do Otero, ele que deu assistência. Então, achei que ele foi uma peça importante. Voltava para triangular, para participar das jogadas tanto com os laterais, principalmente com o Felipe Jonathan pela esquerda e também com os volantes. Gostei da atuação do Juliano, para mim foi uma boa estreia dele. E dos atacantes, o Pedrinho para mim foi abaixo, apesar de ele ter conseguido ali uns dribles pela ponta direita, sempre pecou no último passe, pecou na tomada de decisões e
Tanto que quando ele sai, o Otero entra, já logo sai o gol do Santos, né? Ele participou pouco, ele entrou pouco na área. Então isso acabou e sobrecarregou também o Aderlan, né, na partida do lado dele ali. Então eu achei que o Pedrinho foi abaixo. Já o Guilherme, para mim, foi o melhor em campo, disparado o melhor em campo, muita velocidade, muita dedicação, ajudou muito na defesa, a opção o tempo todo para passes, várias vezes ou o João Schmidt, ou o próprio Juliano ou o Pituca achavam ele com lançamentos, e ele sempre ganhava na velocidade, achei uma boa estreia dele. Lógico, teve ali uma deficiência técnica em algumas jogadas, teve algumas jogadas que ele acabou esquecendo da bola, mas assim, igual eu falei no começo do vídeo, é muito cedo para a gente julgar logo uma estreia dele, né? Com a estreia do Santos, um jogo difícil, acho que muito precipitado a gente julgar, falar que o Guilherme é ruim tecnicamente. Hoje ele teve uma boa participação, falhou em alguns lances, mas acho que no geral foi bem sim, para mim foi o melhor em campo. E o Furt, acho que ele acabou indo mal. O Furt não apareceu tanto para jogar. As bolas em que chegaram nele foi mais quando ele fez algum pivô, foi facilmente marcado pela defesa, não conseguiu nenhuma chance clara de gol que ele criou. Tanto que o time, novamente, né, o time melhora quando ele sai e entra o William, né, o Bigode. O Bigode deu mais mobilidade, deu mais opção, né? Tudo bem que são estilos diferentes, mas eu achei que o Furt foi mal sim. E dos que entraram, né, eu achei os melhores, lógico, o Otero, dos que entraram, o Otero foi o melhor. O Bigode foi bem também, ajudou, deu mobilidade, deu opção, quase fez um gol, né? Ele saiu lá, driblou o goleiro, só que ficou sem ângulo. O Casares foi ok, participou pouco do jogo. O Rainer também não dá para avaliar tanto. E o Rincon também já entrou mais pro final. Então o Rainer e o Rincon difícil de julgar. Teve um lance do Rainer que foi bem feio ali, que ele não sei como vai ser daqui pra frente, né? Igual eu falei, é cedo pra jogar, mas teve um lance dele que foi bem feio ali, que ele foi tentar cortar e furou feio a bola. Torçamos que tenha sido um caso esporádico, tenha sido um lance atípico dele ali. E no geral é isso. Acho que o time foi bem. Para uma estreia, é isso que tinha que fazer, né? Era tentar pontuar. Não dá para cobrar nível de atuação, não dá para cobrar desempenho. Acho que o mais importante agora era começar vencendo, era começar com o pé direito. E a gente começou bem e começamos ganhando. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo contra a Ponte Preta. O importante é que a gente começou a temporada com 3 pontos, começamos com o pé direito. E no mais é isso. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like, peço mais do que não que se inscreva aqui no canal, me ajuda a gente crescer, vamos bater os 500 inscritos logo aí. E é isso, se você ficou até aqui, meu grande abraço, muito obrigado e até mais.